Você já teve a estranha sensação de terminar uma refeição e, pouco tempo depois, sentir como se seu corpo ainda estivesse pedindo comida? Como se algo estivesse faltando, mesmo após consumir centenas de calorias? Essa percepção pode parecer apenas ansiedade ou falta de disciplina alimentar, mas parte dela pode estar relacionada a uma mudança profunda na qualidade dos alimentos produzidos nas últimas décadas. A maçã que chega hoje ao supermercado, por exemplo, não é necessariamente igual a que seus avós consumiam. Diversos estudos comparando alimentos ao longo do tempo sugerem reduções nos níveis de alguns micronutrientes em determinadas frutas, verduras e legumes, embora a magnitude dessas perdas varie conforme a espécie, o solo, a variedade cultivada e o método de produção. Em outras palavras, em muitos casos continuamos ingerindo calorias, mas nem sempre na mesma proporção de vitaminas, minerais e compostos bioativos que existiam décadas atrás. Grande parte dessa transformação começou a ganhar força durante a chamada Revolução Verde, entre as décadas de 1960 e 1970. O movimento foi extraordinariamente bem sucedido em seu principal objetivo: aumentar a produção mundial de alimentos e reduzir o risco de grandes crises de abastecimento. Novas variedades de plantas, fertilizantes sintéticos, irrigação em larga escala e defensivos agrícolas permitiram multiplicar a produtividade das lavouras. Entretanto, esse enorme avanço trouxe um efeito colateral frequentemente discutido por agrônomos e nutricionistas. A prioridade passou a ser produzir mais rápido e com maior resistência ao transporte, às pragas e ao armazenamento, enquanto características como densidade nutricional, sabor e diversidade genética receberam muito menos atenção. Existe inclusive um fenômeno conhecido como o efeito de diluição, dilution effect. Quando uma planta cresce rapidamente e produz frutos maiores graças ao melhoramento genético e à adubação intensiva, a quantidade total de minerais absorvidos pelo solo nem sempre aumenta na mesma proporção. Como consequência, esses nutrientes acabam distribuídos por um volume maior de tecido vegetal, reduzindo sua concentração por grama de alimento. Estudos publicados em periódicos científicos encontraram reduções relevantes em minerais como cálcio, ferro, magnésio, fósforo e zinco em diversas hortaliças ao longo do século XX, embora os resultados variem entre culturas e regiões. Ao mesmo tempo, o próprio solo vem sofrendo um desgaste crescente. Estimativas de organismos internacionais apontam que uma parcela significativa dos solos agrícolas do planeta apresenta algum grau de degradação, causada por erosão, perda de matéria orgânica, compactação e redução da biodiversidade microbiana. O solo não é apenas um suporte para a planta, ele funciona como um ecossistema vivo, repleto de fungos, bactérias e outros micro-organismos responsáveis por disponibilizar nutrientes às raízes. Quando esse ambiente perde qualidade, a capacidade das plantas de absorver minerais essenciais também pode ser comprometida. Mas o problema não termina na produção agrícola. Conforme os alimentos naturais perderam espaço para produtos industrializados, surgiu uma nova lógica econômica: fabricar alimentos extremamente baratos, altamente duráveis e irresistivelmente saborosos. Para isso, a indústria alimentícia investiu bilhões no desenvolvimento de produtos ultraprocessados formulados para maximizar conveniência, textura e prazer sensorial. Conservantes prolongam a validade, estabilizantes mantêm a aparência, emulsificantes garantem consistência, corantes reproduzem a aparência de alimentos frescos e realçadores de sabor intensificam características que nosso cérebro associa intuitivamente à nutrição e à recompensa. O resultado é um paradoxo moderno. Nunca tivemos tanta comida disponível e, ao mesmo tempo, nunca convivemos tanto com dietas pobres em micronutrientes. Uma pessoa pode consumir mais de 3.000 calorias por dia e ainda apresentar ingestão insuficiente de fibras, vitaminas ou minerais essenciais. Não por falta de comida, mas porque boa parte da alimentação moderna concentra energia na forma de açúcares refinados, amidos altamente processados e gorduras adicionadas, enquanto oferece relativamente poucos nutrientes por caloria consumida. Nosso cérebro evoluiu em um ambiente muito diferente do atual. Durante centenas de milhares de anos, alimentos ricos em energia eram raros, e a seleção natural favoreceu mecanismos que estimulam fortemente o consumo de sabores doces, gordurosos e salgados. A indústria moderna aprendeu a explorar exatamente esses circuitos biológicos. Produtos ultraprocessados são cuidadosamente formulados para atingir aquilo que pesquisadores chamam de ponto de felicidade bliss point. A combinação ideal de açúcar, gordura, sal e textura capaz de estimular o sistema de recompensa sem provocar saciedade na mesma velocidade que alimentos minimamente processados. Em outras palavras, eles são projetados para serem extremamente fáceis de continuar consumindo. Isso não significa que os alimentos industrializados sejam vazios, ou que todas as frutas e verduras atuais tenham perdido metade de seus nutrientes. Muitos produtos são enriquecidos com vitaminas e minerais, e frutas, legumes e verduras continuam sendo componentes fundamentais de uma alimentação saudável. No entanto, existe um consenso crescente de que dietas baseadas predominantemente em alimentos ultraprocessados estão associadas a maior risco de obesidade, diabetes
diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e outras condições crônicas, além de favorecerem um consumo elevado de calorias com baixa densidade nutricional. Talvez seja justamente por isso que tantas pessoas descrevem a sensação de estar alimentadas, mas não nutridas. O organismo recebe energia suficiente para sobreviver, porém nem sempre encontra, na mesma proporção, todos os micronutrientes, fibras e compostos bioativos necessários para o funcionamento ideal do metabolismo. O resultado pode ser uma busca constante por mais comida, mais lanches e mais produtos industrializados, alimentando um ciclo altamente lucrativo para a indústria, mas que frequentemente entra em conflito com a biologia humana, moldada ao longo de milhões de anos de evolução para reconhecer alimentos muito diferentes daqueles que dominam as prateleiras dos supermercados atualmente. Esse cenário nos coloca diante de um dilema cada vez mais complexo. Até que ponto a responsabilidade recai sobre uma indústria alimentícia orientada pelo lucro e pela escala de produção? E até que ponto ela também reflete nossas próprias escolhas como consumidores? Afinal, durante décadas, o mercado respondeu exatamente ao que milhões de pessoas passaram a exigir: alimentos mais baratos, com maior prazo de validade, fáceis de preparar e disponíveis durante o ano inteiro, independentemente da estação. A conveniência tornou-se uma das mercadorias mais valiosas da sociedade moderna. Em um cotidiano marcado por jornadas de trabalho longas, deslocamentos demorados e pouco tempo para cozinhar, produtos prontos ou semi-prontos deixaram de ser exceção para se tornar parte da rotina de milhões de famílias. Os defensores do modelo agrícola atual lembram que a chamada Revolução Verde evitou crises alimentares em diversas regiões do planeta. Segundo estimativas das Nações Unidas, a população mundial ultrapassou 8 bilhões de habitantes, e projeções indicam que poderá se aproximar de 10 bilhões até meados do século. Alimentar esse contingente representa um dos maiores desafios da humanidade. Na visão de muitos especialistas, seria praticamente impossível produzir comida suficiente sem sementes geneticamente melhoradas, mecanização agrícola, fertilizantes, irrigação em larga escala e tecnologias capazes de elevar drasticamente a produtividade por hectare. Sob essa perspectiva, a agricultura moderna não seria apenas uma escolha econômica, mas uma necessidade para garantir segurança alimentar global. No entanto, os críticos argumentam que a discussão não deve se limitar à quantidade de alimentos produzidos, mas também à sua qualidade. Nunca houve tanta oferta de calorias na história da humanidade e, paradoxalmente, nunca convivemos com uma incidência tão elevada de doenças associadas à alimentação. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças crônicas não transmissíveis, como doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, alguns tipos de câncer e enfermidades respiratórias crônicas, são responsáveis por cerca de 74% de todas as mortes no mundo. Muitas delas estão fortemente relacionadas ao padrão alimentar, ao excesso de peso, ao sedentarismo e ao consumo frequente de alimentos ultraprocessados. A obesidade ilustra bem esse paradoxo. Desde 1990, as taxas globais praticamente dobraram entre adultos e aumentaram ainda mais entre crianças e adolescentes em diversos países. Ao mesmo tempo, persistem deficiências nutricionais de ferro, vitamina A, iodo, zinco e outros micronutrientes essenciais, fenômeno conhecido por pesquisadores como dupla carga da má nutrição. Pessoas que ingerem calorias em excesso, mas continuam apresentando carências importantes de vitaminas e minerais. Ou seja, o problema deixou de ser apenas a falta de comida, passou a ser também a qualidade daquilo que consumimos diariamente. Outro aspecto frequentemente ignorado é o impacto econômico dessa transformação. Em um primeiro momento, alimentos ultraprocessados parecem representar a economia. São baratos, práticos e muitas vezes custam menos do que frutas, verduras e proteínas frescas. Porém, quando se observa o cenário de longo prazo, a conta muda completamente. Diversos estudos estimam que doenças relacionadas à má alimentação geram centenas de bilhões de dólares em gastos anuais com sistemas de saúde, medicamentos, internações, aposentadorias, precoces e perda de produtividade no trabalho. Aquilo que parecia uma economia no carrinho do supermercado pode acabar se transformando em um custo muito maior ao longo da vida. É como se estivéssemos trocando investimento em prevenção por despesas com tratamento. Economizamos alguns reais ao escolher produtos altamente processados e, anos depois, parte dessa economia pode retornar na forma de consultas médicas, exames, medicamentos de uso contínuo e tratamentos para hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e outras condições crônicas. Evidentemente, nem toda doença é causada pela alimentação, e fatores genéticos, ambientais e comportamentais também desempenham papéis importantes. Ainda assim, há um amplo consenso científico de que a qualidade da dieta é um dos pilares mais relevantes para a prevenção dessas enfermidades. Isso não significa que toda a responsabilidade pertence às empresas.
pessoas. O consumidor também influencia profundamente o mercado. Sempre que milhões de pessoas escolhem determinado produto, enviam um sinal claro sobre aquilo que valorizam. Se a prioridade continua sendo apenas o menor preço, a indústria tende a buscar formas de reduzir custos. Se cresce a demanda por alimentos frescos, ingredientes simples e maior transparência nutricional, empresas também se adaptam. Nos últimos anos, esse movimento já levou muitas marcas a reduzir gorduras trans, diminuir o teor de sódio e açúcar em alguns produtos e ampliar linhas consideradas mais saudáveis. O mercado responde aos incentivos criados pelos próprios consumidores, embora nem todos tenham as mesmas condições financeiras para escolher. E talvez seja justamente aí que esteja a questão mais delicada. A comida de verdade tornou-se realmente um artigo de luxo ou apenas perdemos, como sociedade, a capacidade de priorizar aquilo que realmente importa? A resposta provavelmente não é absoluta. Em muitas regiões, alimentos frescos ainda podem ser encontrados por preços acessíveis quando comprados da estação, em feiras locais ou diretamente de produtores. Em outras, especialmente em grandes centros urbanos ou áreas com menor oferta, manter uma alimentação equilibrada pode representar um desafio financeiro significativo. Além disso, tempo também é um recurso. Preparar refeições exige planejamento, organização e disponibilidade, algo que muitas pessoas simplesmente não possuem. No fim das contas, talvez o maior desafio não seja escolher entre tecnologia e alimentação natural, mas encontrar um equilíbrio entre produtividade, sustentabilidade, acessibilidade e qualidade nutricional. Produzir comida suficiente para bilhões de pessoas continuará sendo essencial, mas isso não precisa significar abrir mão da saúde como objetivo central. A verdadeira eficiência de um sistema alimentar não deveria ser medida apenas pela quantidade de toneladas colhidas por hectare, mas também pela sua capacidade de produzir uma população mais saudável, com menor incidência de doenças evitáveis e melhor qualidade de vida ao longo das décadas. A discussão está longe de terminar. Estamos diante de um sistema que conseguiu alimentar bilhões de pessoas, mas que também enfrenta questionamentos crescentes sobre seus impactos na saúde, no meio ambiente e na qualidade dos alimentos. E você, como enxerga esse cenário? Você acredita que ainda é possível manter uma alimentação saudável sem gastar uma fortuna, desde que haja planejamento e boas escolhas? Ou considera que o modelo atual tornou a nutrição de qualidade um privilégio cada vez mais restrito? Compartilhe sua opinião nos comentários.